Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Hoje nós vamos conversar sobre o trabalho de Bhaskara, a famosa equação de segundo grau. Eu sei que boa parte de vocês está explorando por isso como quem espera por uma dor de dente, mas sem grandes delongas, vamos a ele, tá? Esse cara conseguiu resolver esse tipo de equação aqui, ok? A famosa equação de segundo grau. Só que o trabalho dele não começou do zero. Havia 3 tipos de equação que as pessoas sabiam antes dele. A primeira, equação de primeiro grau, já tem um vídeo sobre isso no curso. Ou seja, por que essa daqui eu estou dizendo que é de segundo grau e essa daqui estou dizendo que é de primeiro grau? Por causa do grau mais alto que você encontra que está elevado a x, beleza? Então, aquela primeira lá é de segundo grau e essa aqui é de primeiro grau. Essa aqui o pessoal sabia resolver e a gente vai mostrar para vocês mais uma vez, apesar de já ter um vídeo sobre o assunto, como é que se resolve esse tipo de equação. E as outras são as equações de segundo grau incompletas, ou seja, que não tenha esse termo aqui, ó, ou que não tenha esse termo aqui. Vocês vão ver que elas são relativamente fáceis de resolver também, beleza? Só para a gente lembrar como é que fica a equação do primeiro grau. Se eu passo o b por outro lado, ele muda de sinal. Na verdade, como eu digo lá no vídeo de equação de primeiro grau, você não está passando b simplesmente para o outro lado, você está somando menos b de cada lado. Então, ax menos b mais b, ó, menos b com mais b dão-se as mãos e vão embora. Como eu somei menos b de um lado, tem que somar menos b do outro, então fica com esse aspecto aí. Ok? E se eu quero sumir com a daqui, eu divido tudo por a. Ax dividido por a é x. Menos b dividido por a, menos b sobre a, e eu tenho a solução. Aí você fala assim, Remo, eu sofro pra caramba com letras, dá para fazer com números? Ok, você venceu, batatas fritas. Digamos que você tem algo assim, ó. Vamos passar o 6 para o outro lado, ou seja, eu vou somar menos 6 do lado esquerdo e vou somar menos 6 do lado direito aqui da minha equação, porque a ideia é sempre respeitar o sinal de igual. Menos 6 com mais 6 dão 6 mãos e vão embora. 3x é igual a menos 6, dividindo todo mundo por 3. Se eu divido por um lado, tem que dividir por outro. 3x dividido por 3 dá x. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. E eu tenho uma solução aí. Beleza? Famosa equação de primeiro grau. Aí você pode falar para mim, a equação de primeiro grau é mais complexa que isso. Na verdade, não, né? A complexidade da equação do primeiro grau é essa. O lance é que podem ter divisões, um monte de parcelas, mas a lógica da equação do primeiro grau é essa, beleza? Então vamos ver como é que funcionam as equações de segundo grau incompletas. Ó, ax2, como eu não tenho o último termo, né, não preciso botar c, né? Mais b é igual a zero. Legal? Mesma coisa, soma menos b de cada lado, ou se você preferir assim, pelo mnemônico, passa o b pulando o sinal de igual, então ele troca de sinal, então a x2 é igual a menos b, dividindo todo mundo por a, x2 é igual a menos b sobre a, ao extrair a raiz, eu vou ter que x é igual a menos, ó, tem alguns cuidados aqui para fazer, ó, raiz, deixa eu botar isso aqui um pouquinho para cá, vou precisar de um espacinho aqui, raiz de menos b sobre a. Aqui eu tenho que ter alguns cuidados que eu vou mostrar para vocês. A primeira é o seguinte, se eu chego numa sala de aula e pergunto, quanto é que é a raiz de 5, pessoal? Todo mundo fala 5. As pessoas muitas vezes esquecem que a raiz de 25 também pode ser menos 5. Isso por quê? 5 ao quadrado é igual a 25. Beleza?
Então, por isso que a raiz quadrada de 25 é 5. Só que menos 5, assim, entre parênteses bonitinho, elevado ao quadrado também é 25. Então, como é que eu posso dizer tudo isso em uma linha só para simplificar? Eu vou dizer que a raiz de 25 é igual a mais ou menos 5. Beleza? Então, tá aqui, ó, mais ou menos. E esse mais ou menos aqui, deixa eu dar uma caprichada nesse sinal de menos aqui. Esse mais ou menos aqui, você tem que tomar cuidado para não confundir ele com aproximadamente. Tá? Quem é π, por exemplo? Π é a relação entre a circunferência e o diâmetro de um círculo qualquer, tá bom? E ele é aproximadamente 3,14. Ah, então quer dizer que π é 3,14? Não, é aproximadamente. Esse número continua aí, 3,14, 15, 9. É um número, se você quiser, você leva ele até o infinito. Só que na hora de você botar um enfeite ao redor de uma mesa, por exemplo, você para saber o tamanho do enfeite, você pode trabalhar com 3,14 que bate bonitinho, então você tem uma ideia aproximada. Então, quando eu falo mais ou menos, que é isso aqui, eu estou querendo dizer que o resultado pode ser pode ser negativo ou positivo. E aproximadamente quando eu estou dando uma ideia razoável do quanto é o número. Beleza? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se a gente está falando do conjunto de números reais, esse número daqui ele tem que ser positivo. Não tem sentido no conjunto de números reais você querer saber quanto é que é a raiz de menos 25, por exemplo. Você não vai ter resposta. Você vai dizer que isso aí não existe. Então, simbologia assim, não existe. Então, você tem que trabalhar com um número positivo ali, se a gente está falando de números reais. Beleza? A outra forma de equação incompleta, ela vai ter essa carinha aqui, ó. ax2 mais bx é igual a zero. Legal? E como é que você resolve esse tipo de equação? Basta colocar o x em evidência. Então, se eu colocar o x em evidência, vai ficar x vezes ax mais b. Aí você fala assim, poxa, o que isso me resolveu? Resolveu o seguinte, imagina que você tem um número aqui, vou chamar ele de A maiúsculo, multiplicar por outro número aqui, que eu vou chamar de B maiúsculo, e o produto dá zero, quer dizer que A é igual a zero, e B é igual a zero, ou pelo menos um dos dois tem que ser igual a zero. Né? 5 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 0 é 0. Legal? Então, o que a gente tem aí é que, como eu tenho um produto, um desses números vai ter que ser igual a 0. Então, ó, ou x é igual a 0, aí você tem uma solução, a gente também pode dizer uma raiz, ou isso aqui é igual a 0 e a gente já fez essa conta. Então, nesse caso, x vai ser igual a menos b sobre a. Tá bom? Então, isso tudo aí eu quero que vocês tenham em mente que o Bhaskara já sabia e a geração dele já sabia antes de começar a formular a famosa fórmula que vem com o tal do delta. Ok? Por enquanto é isso. Um abraço a todos.